Continuando a falar da música instrumental, o barroco veio desenvolver as formas musicais instrumentais. Toda a música tem uma forma. A forma musical significa o conjunto de suas partes, a combinação de informação e recorrência na música e como que isso se organiza dentro de uma música. Então toda música tem uma forma, mas no barroco as formas instrumentais elas se padronizam um pouco mais, mesmo que haja um dinamismo, uma diferença entre compositores. Na composição, por exemplo, de suítes, né, elas são um pouco mais padronizadas e elas são também o nascedouro das formas do classicismo, da sonata, da sinfonia, do classicismo, que a gente vai ver depois. Mas uma das formas instrumentais do barroco é a suíte. A suíte é um conjunto de danças. Eu já falei de danças desde a Idade Média, sempre houve danças, né? Mas na Renascença essas danças muitas vezes eram agrupadas em pares, uma rápida e uma lenta. Aí no barroco há um agrupamento de danças, mas essas danças agora são estilizadas, elas não são mais danças para ser dançadas, elas são danças para ser escutadas. A suíte geralmente tem um conjunto de danças de vários países. A primeira dança geralmente é uma allemande. Allemande é uma dança alemã, num andamento moderado, geralmente no compasso quaternário. Segue a allemande, segue a courante. Courante é uma dança francesa. Ela é um movimento um pouco mais rápido, geralmente num ternário ou num binário composto. Depois da courante tem a sarabanda. A sarabanda é uma dança espanhola. Ela é num movimento bem mais vagaroso, quase sempre com um segundo tempo acentuado. E por último tem a giga. A giga é uma dança britânica, num movimento muito mais rápido, mais ligeiro, mais alegre, geralmente num compasso composto, por exemplo, um 6/8, né? As suítes, além dessas 4 danças, algumas vezes começam com um prelúdio, muitas vezes ela tem também um minueto, algumas vezes entre a sarabanda e a giga tem um minueto. E algumas outras danças podem ser incluídas aí na suíte, mas geralmente tem essas 4, um prelúdio, muito constante também o minueto. Outra forma instrumental típica do barroco é o concerto. Concerto vem do latim concertum, do verbo concerere, que significa entrelaçar ou atar, mas também pode vir também do latim concertatum, do verbo concertare, que significa combater, competir. O concerto na verdade, de certa forma, uma disputa entre um pequeno grupo, que é chamado concertino, e uma orquestra, que é o tutti, ou ripieno. Esse concerto é chamado de concerto grosso, concerti grossi, que alterna um pequeno grupo com um grupo maior. Geralmente tem 3 movimentos, que é um rápido, um lento e um rápido. Bach introduz 4 movimentos: lento, rápido, lento, rápido.
Então esse é o concerto grosso. Do concerto grosso derivou o concerto solo, que é a mesma ideia dessa disputa ou dessa conversa entre a orquestra e, no caso, o solista. Outra forma instrumental do barroco é a sonata. A sonata vem de sonare, que é fazer soar, e é uma palavra que está em oposição à cantata, para ser cantada. Então, a sonata designa uma peça instrumental. Geralmente é uma peça solista ou para até três instrumentos, que é o trio sonata. Na verdade, o trio sonata são 4 instrumentos, porque tem sempre o baixo contínuo. As sonatas, na verdade, são suítes. Também tem os movimentos de uma suíte, só que para um instrumento, ou um instrumento de corda, às vezes uma flauta ou um oboé. No barroco se distinguia a sonata de chiesa e a sonata de câmara. A sonata de chiesa é sonata de igreja, é uma sonata mais solene, muitas vezes para órgão. E a sonata de câmara era sonata para trio sonata, uma sonata de corte, para corte. A sonata barroca difere bastante da sonata clássica e da forma sonata que a gente vai ver depois, mas ela foi o nascedouro dessa sonata clássica. E outra forma instrumental é a fuga. A fuga, na verdade, não é exatamente uma forma, porque ela pode adquirir várias formas. A fuga é muito mais uma textura musical, uma técnica de composição, mas ela consiste no estilo imitativo para instrumento, em que uma linha melódica chamada sujeito entra primeiro sozinha numa voz, e depois é repetida em outra voz, em outra altura. Quando esse sujeito entra em outra altura, aquela voz que começou, ela faz uma outra linha melódica que é chamada contra-sujeito. Então, esse sujeito vai fugindo de voz em voz. Geralmente a fuga ela tem uma exposição que tem 4 entradas, 4 vozes, aparece nas 4 vozes, sujeito contra sujeito. Tem muitas vezes um trecho que se chama divertimento, que é um trecho mais ou menos livre, que usa pedaços do sujeito contra sujeito, e um retorno a uma reexposição, geralmente numa outra tonalidade. Então a fuga ela é um jogo de composicional que passa por tonalidades, né? E aí eu vou falar um pouco de tonalidade no barroco também.